Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento Derevo Gestor. Meu nome é Jefferson e faço parte da equipe Derevo, empresa desenvolvedora do gestor. Neste treinamento, iremos apresentar os formulários relacionados ao módulo de fabricação do Derevo Gestor. O processo de fabricação dentro de um estabelecimento supermercadista visa atender algumas demandas que surgem de consumidores específicos que buscam qualidade nos produtos, inovação nos produtos ofertados, menos conservantes e produtos sugeridos pelos próprios clientes. A fabricação própria de produtos de padaria, por exemplo, ajuda a padronizar a padronização das receitas, qualidade do produto e controle dos custos de produtos, pontos que ajudam a fidelizar os clientes. A fabricação de produtos para datas comemorativas também é um ponto a se considerar, uma vez que esta fabricação pode ser feita por demanda e a gosto do seu cliente. Em um estabelecimento do supermercado, geralmente todos os insumos necessários para a fabricação estão disponíveis e a baixo custo, pois são produtos já comercializados pelo estabelecimento. O controle e o gerenciamento do módulo de fabricação também visa atender aos requisitos fiscais, Então, estar em dias com a legislação, realizando a escrituração fiscal do ICMS e IPI. No bloco K do livro de registro de controle de produção e estoque, é exigido especificamente de indústrias, empresas equiparadas a indústrias e estabelecimentos atacadistas. A finalidade deste bloco é definir as quantidades de materiais consumidos, quantidade produzida em terceiros, quantidade de materiais consumidos na produção em terceiros, movimentações internas de estoque não diretamente relacionadas à produção, materiais de propriedade da empresa em seu poder, materiais de propriedade da empresa em poder de terceiros e materiais de propriedade de terceiros em poder da empresa, A movimentação do módulo de fabricação, o controle do módulo de fabricação, ele vai alimentar os registros 0200, 210, o K100 e o K200 do bloco K do SPED fiscal ICMS. Aqui, a primeira etapa do nosso treinamento, a gente vai passar por todos os formulários de cadastro. Então, tudo que for necessário ser cadastrado, a gente vai ver primeiro, e aí, posteriormente, a gente entra nos formulários de movimentação da fabricação. Nosso primeiro formulário aqui é o cadastro de fabricado ocorrência, o formulário 30264. Este formulário permite ao usuário cadastrar ocorrências de fabricação. Essas ocorrências poderão ser utilizadas para registrar informações auxiliares referente ao processo de fabricação. Então, se durante o processo de fabricação, durante alguma etapa do processo de fabricação, ocorra alguma situação que impeça essa fabricação, ou tem algum tipo de ocorrência que fuja ao habitual do processo de fabricação, você consegue lançar essa ocorrência para a etapa de fabricação, E aí, posteriormente, mediante a análise dessa ocorrência, você vai poder fazer ajustes no seu processo de fabricação, Corrigir receitas e corrigir processos da fabricação. Então, para cadastrar a ocorrência, a gente vai lá no Derevo Gestor, cadastro, estoque, fabricação, ocorrência, Sempre na guia manutenção, no botão incluir registro, Um cadastro bem simples, é um cadastro só de descrição. Então, você vai dar uma descrição aqui para a sua ocorrência, no caso. Então, aqui a gente tem uma ocorrência de fabricação, Lá, a hora que a gente for usar uma ocorrência, a gente for inserir a ocorrência na fabricação, a gente vai ter a opção de descrever mais detalhadamente do que se trata essa ocorrência, Então, aqui é só um cadastro principal da ocorrência. Quando você for lançar ela na movimentação da fabricação, lá a gente vai ter campos onde a gente vai poder descrever de forma mais clara o que foi que ocorreu, qual situação ocorreu, o que levou a gerar essa ocorrência, certo? O nosso segundo formulário, cadastro de fabricado custo, formulário 30307. Este formulário permite ao usuário cadastrar custos que serão relacionados aos processos de fabricação de produtos. Neste formulário é possível inserir informações complementares referente ao custo, tais como conta contábil, tipo de custo e variação tipo. Então, novamente, lá no gestor, cadastro, estoque, fabricação, custo, Sempre na guia manutenção, botão incluir registro.
Você vai dar uma descrição para o seu custo, né? Aqui a gente tem uma opção de se esse custo vai ser contabilizado ou não. A gente pode estar inativando ou ativando o nosso cadastro de custo. Abaixo a gente tem a conta contábil, onde você pode informar qual conta contábil vai ser movimentada ao utilizar esse custo cadastrado. Abaixo nós temos o tipo do custo, se ele é um tipo fixo ou ele é um tipo variável. A variação do tipo, né? Se esse valor, se essa variação que a gente informar aqui, que você informar aqui, se vai ser percentual ou vai ser valor. No caso de percentual, é 10% sobre o custo da produção. Se for valor, ele vai agregar, no nosso caso, R$10 sobre o custo da produção, tá? Então, aqui, custos que a gente já tem cadastrado, por exemplo, custo de fabricação. Então, esse custo aqui, ele está contabilizando a conta padrão 203, tá? Ele é um custo fixo, é um percentual, então ele vai agregar 10% sobre o custo de fabricação. Então, também um formulário bem simples, né? Você pode cadastrar vários custos, né? O outro exemplo aqui, custo de mão de obra, tá? Nesse caso, nosso custo de mão de obra é um custo variável também, um percentual, então ele agregaria 5%. O próximo formulário de cadastro é o cadastro de fabricado situação 30262. Este formulário permite ao usuário cadastrar situações referentes aos processos envolvidos na fabricação de produtos. É possível criar uma situação para que cada etapa de fabricação, definindo seu tipo, sequência e tempo estimado para a conclusão. Estas situações auxiliam a gestão da fabricação de produtos, pois disponibilizam informações que permitem monitorar os processos envolvidos na fabricação. Então, lá no gestor, cadastros, estoque, fabricação, situação. Tá? Então, aqui, para inserir uma nova situação, para cadastrar uma nova situação, na guia manutenção, no botão incluir registro. Tá? A situação, são etapas de fabricação. Tá? Então, aqui no caso, nós temos 5 etapas de fabricação: módulo de produção, insumos requisição retorno, numeração e lotes, e o produto acabado, que seria a última etapa de fabricação, seria a última situação. Tá? Então, vamos abrir aqui um exemplo já cadastrado. A primeira etapa, nesse caso, modo de produção, chão de fábrica, né? Ele já insere, para esse tipo, ele já insere uma conta contábil ali padrão. O tipo é o primeiro tipo, modo chão de fábrica padrão, modo chão de fábrica de produção. Então, esse aqui vai ser a nossa primeira etapa. Tá? Aqui na frente, em tempo, eu consigo colocar quanto tempo esse processo, essa etapa demora para ser executada, entendeu? Então, aqui no caso de 30 minutos, qual é a sequência que essa etapa vai ser executada? Então, por se tratar da primeira etapa, é a sequência número 1. Abaixo a gente tem lista de colaboradores. Então, aqui a gente pode inserir, né, vincular a essa etapa de produção quais são os colaboradores responsáveis por executar essa etapa de produção. Então, aqui você também, além de informar o colaborador, você pode informar qual que é o tipo de colaborador, se ele é um operador, se ele é um fiscal, se ele é um supervisor, se ele é o gerente. E se tiver, no caso de haver mais de um colaborador envolvido na etapa de produção, você pode informar qual que é a sequência que cada um deles vai executar a sua etapa dentro dessa situação, certo? Então, aqui nós temos a sequência 1, a sequência 2, no nosso exemplo aqui, é o insumos requisição, tá? Então, para esse tipo, insumos requisição, nosso tempo médio é de 15 minutos, ele é a sequência 2, pois é a segunda etapa, tá? Nós temos a terceira etapa, que é insumos requisição, também um tempo estimado de 15 minutos, e sequência 3, pois é a terceira etapa. E a última etapa, que é a etapa de produto acabado, o tipo dela vai ser o tipo acabado, tá? Obrigatoriamente, você tem que marcar aqui a flag de processo de fabricação concluído, por se tratar da última etapa de produto acabado. Então, a gente marca a flag de concluído, né? Novamente, podemos informar um tempo médio gasto para essa etapa de produção e a sequência dele, correto? Então, é a sequência 4, pois nós temos 4 situações, 4 etapas cadastradas, certo? Então, recapitulando,
A situação são as etapas de produção que serão executadas na fabricação do produto. No nosso caso aqui, a gente tem 5 etapas disponíveis, né? A gente pode informar o tempo médio gasto em cada etapa de fabricação e a sequência em que essas situações, que essas etapas serão concluídas, certo? Nosso próximo formulário é o cadastro de operações de estoque fabricado, 30275. Este formulário permite ao usuário vincular situações e eventos às operações de estoque de fabricação que as utilizem, podendo definir sequência, tempo estimado e eventos para cada situação envolvida no processo. Então, lá no gestor, cadastro, estoque, fabricação, cadastro, estoque, operação, fabricado. Tá? Então, aqui, né, como a gente já sabe, sempre que ocorre a movimentação de estoque no gestor, a gente precisa de uma operação que vai gerenciar, que vai trabalhar essa movimentação de estoque. O mesmo vale para o produto fabricado. Então, aqui a gente vai vincular as situações que a gente acabou de cadastrar à operação que a gente vai utilizar no processo de fabricação. Então, aqui, por exemplo, a operação que a gente vai utilizar, como exemplo, operação 145. Então, a operação de fabricação, a característica do cadastro dela, né, do cadastro da operação nesse caso, é que ela deve ser ambos, né, entrada e saída, pois ela vai movimentar tanto o produto que foi fabricado, quanto os insumos que foram utilizados para a fabricação do produto, e o tipo dela tem que ser o tipo 1, fabricação. Então, a operação, para a gente conseguir usar a operação no módulo de fabricação, ela tem que estar cadastrada dessa maneira. Tá? Então, aqui a gente informa a operação que a gente vai utilizar. E aqui abaixo, né, já está cadastrado, mas abaixo a gente vai vinculando as situações, as etapas de produção que a gente acabou de cadastrar. Então, aqui eu estou falando que quando eu utilizar a operação de fabricação, eu tenho que seguir a etapa número 1, que é modo de produção, a etapa número 2, que é insumos requisição, a etapa número 3, que é insumos, retorno de insumos, né? E a última etapa, que é a etapa de produto acabado, tá? Aqui, através do botão de incluir registro, você pode estar incluindo as situações, ou pelo botão de alterar item, você pode estar alterando o tempo estimado ou a sequência de execução, e pelo botão de remover item, você pode estar removendo, né, a situação do vínculo dela com a operação. Tá? Voltando no botão de incluir registro, informa a situação que deseja inserir, né, informa aqui ou consulta pelo botão da consulta, automaticamente o sistema já preenche o tempo estimado e a sequência, pois nós já informamos esses parâmetros no formulário anterior, tá? Então, nós cadastramos as situações no formulário anterior e aqui a gente vincula essas situações à operação que a gente vai utilizar, tá? Aqui ao lado da situação, a gente tem a aba de evento, tá? Então, a gente também pode estar amarrando eventos à nossa operação de fabricação. Aqui, por exemplo, no botão incluir registro, a gente tem alguns eventos que a gente pode utilizar. No caso, o evento de início de produção, o evento de requisição de insumos, o evento de retorno de insumos e um evento de controle de qualidade. E também é possível informar qual que é a sequência que esses eventos poderão ser utilizados, que esses eventos serão executados. Por exemplo, o evento de início de produção. Após o cadastro do lançamento, né, após fazer um lançamento de fabricação, você pode dizer que esse lançamento ele precisa passar por uma avaliação de um supervisor para depois ele ser liberado para a produção. Então, você lançando um evento de início de produção, alguém tem que fazer a liberação desse evento para que o lançamento seja liberado para a produção. Lá mais para frente a gente vai voltar nesse tema de evento aqui, tá? Mas, caso queira cadastrar um evento, é aqui no formulário de cadastro de operações de estoque fabricado. Então, eu vou deixar aqui o evento de início de produção cadastrado, que a gente vai voltar nele mais para frente. Realizando o vínculo das situações e dos eventos à operação, basta salvar o formulário, tá? Então, recapitulando,
Neste formulário, cadastro de operações de estoque fabricado, a gente vincula as situações e os eventos à operação que a gente vai utilizar no nosso processo de fabricação, tá? Os eventos aqui, eles têm que ser cadastrados na ordem de fabricação, por isso que existe a numeração da sequência aqui. Então, o evento de modo de produção, ele sempre vai ser o primeiro evento a ser executado, e o evento produto acabado, nesse caso, sempre vai ser o último processo, a última etapa a ser executada. Nosso próximo formulário, cadastro de produto fabricado, formulário 3087. Este formulário permite ao usuário inserir as informações necessárias para a elaboração de um produto fabricado, como os insumos necessários para a fabricação, informações sobre o rendimento e modo de preparo. Para que o produto possa ser fabricado, deverá ser informado o tipo fabricado ou fabricado por demanda no seu cadastro. Então, lá no gestor, cadastro, estoque, fabricação, fabricado. Tá? Então, neste formulário, a gente informa, né, a gente coloca basicamente qual que é a receita para fabricar determinado produto. Tá? Esse produto a ser fabricado possui uma característica no cadastro dele. Então, lá no cadastro do produto, como a gente viu ali anteriormente, ele precisa ser do tipo fabricado ou fabricado por demanda. Então, se a gente entrar aqui no cadastro de produto, eu vou procurar o produto que eu vou cadastrar, né? O meu produto fabricado. Então, aqui eu tenho o meu produto fabricado, um bolo tradicional. E a característica dos produtos fabricados que eu fabrico são que o tipo dele tem que ser fabricado ou fabricado por demanda, tá? E aqui na guia escrita fiscal, o tipo dele também tem que ser um tipo diferente, é um tipo de produto acabado. Ele não pode ser mercadoria para revenda, por exemplo, tá? Então, o seu produto que você vai fabricar, ele tem que ser configurado dessa maneira. Então, aqui nós já temos o nosso produto cadastrado, eu vou consultar ele aqui, eu posso simplesmente digitar o nome dele. Aqui embaixo, no rodapé do formulário de consulta, a gente consegue visualizar que só serão listados, né, os produtos do tipo fabricado e fabricado por demanda. Qualquer outro produto de outro tipo não vai ser listado aqui na consulta. Então, consultei o produto, consulto, né? Aqui a gente já deixou pré-configurado a fabricação dele. Aqui as opções que a gente tem, começando pelo tipo. Então, esse produto fabricado, né, esse cadastro de fabricação, ele pode ser do tipo normal ou do tipo pós-movimentação. O tipo pós-movimentação, né, é o produto que vai ser produzido, que vai ser fabricado de acordo com as vendas que foram efetuadas dele lá no caixa. Então, eu fabrico mediante a venda do produto. Então, se o produto vendeu 10, eu conseguiria fabricar 10. Tá? Produto normal, não. No produto normal, você consegue inserir a fabricação ou carregar uma fabricação manualmente e definir as quantidades manualmente. Aqui embaixo, em rendimento, a gente vai dizer que quantos bolo tradicional, no nosso exemplo, né? Essa receita que eu coloquei aqui, eu consigo fabricar. Então, eu estou falando que esses insumos e essas quantidades vão me render uma unidade de bolo tradicional, correto? Então, esse aqui é o rendimento da sua receita. Abaixo nós temos um campo de digitação livre, modo de fazer, onde você pode inserir informações, né, referentes ao produto a ser fabricado. Neste caso aqui eu coloquei um resumo dos ingredientes e coloquei também um passo a passo do modo de preparo a ser seguido, tá? Aqui na grade de insumos, nós temos os insumos, os ingredientes que eu vou utilizar para fabricar o meu bolo tradicional. Então aqui basta vir no botão adicionar item, né, e pesquisar os seus insumos. Aqui outra observação importante ainda quanto ao cadastro de produto, né? E aqui você só consegue inserir produtos aqui que sejam do tipo insumo. Então, se eu pesquisar um produto aqui e o tipo fiscal desse produto não ser correspondente a um insumo,
o sistema não vai deixar a gente inserir. Então, aqui, por exemplo, o sistema critica falando que o produto que eu estou inserindo não é um insumo, ele é de outro tipo fiscal. O tipo que o sistema aceita aqui é o tipo 01 matéria-prima, 02 embalagem, 03 produto em processo e assim por diante. Então, lá no cadastro do produto, vamos acessar aqui o cadastro de produto. Então, lá no cadastro de produto, na guia escrita fiscal, ele tem que ser do tipo fiscal correspondente ao que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui, os nossos produtos são do tipo 01 matéria-prima. São produtos que eu utilizo para fabricar um outro produto. Não pode ser um produto do tipo mercadoria para revenda, por exemplo. Certo? Então, aqui na guia, na grade de insumos, eu só consigo inserir produtos que são do tipo fiscal específico para a produção de um outro produto. Tá? Então, aqui a gente insere o produto, a quantidade correspondente à receita, podemos informar um percentual de perca desse produto. Se houver perca do produto durante o processo de fabricação, você pode inserir um percentual aqui. E aqui também é a conta contábil que irá contabilizar esse produto. Tá? O mesmo para os demais itens que você vai utilizar na sua receita, que você vai utilizar na sua fabricação. Abaixo nós temos a grade de custo fixo e variáveis, onde você pode inserir custos de fabricação, né, para que esses custos sejam contabilizados. Então, os custos que a gente cadastrou lá no início, nos formulários de cadastro, é aqui que você vai vincular ele ao seu produto de fabricação, à sua fabricação. Então, eu estou dizendo que nesse processo de fabricação aqui, eu tenho um custo de fabricação de 10%. Então, para inserir um custo diferente aqui, um novo custo, basta vir no botão adicionar item, consulta, e aqui eu consigo vincular, por exemplo, um custo de mão de obra. Então, o cadastro de custo que a gente fez lá, eu só venho aqui e vinculo eles. Aqui ele já carrega a variação de acordo com o que foi cadastrado, mas a gente também pode estar alterando essa variação. Salvou, ele já aplica na grade. No botão alterar, você pode estar alterando essas informações ou até mesmo removendo um custo do cadastro. Abaixo nós temos o botão de imprimir informações, então ele vai imprimir todas as informações do formulário. Ao lado nós temos uma opção de atualização de preço, né? Então aqui você informa o seu produto fabricado, consulta, e aqui ele vai trazer o resumo dos valores que envolvem o produto fabricado, né? Para te sugerir um preço de venda. Nesse caso ele está avaliando os 5 insumos que nós temos, né? Então aqui eu estou falando que eu tenho 5 produtos. Para mim fabricar o bolo tradicional, eu vou utilizar 5 produtos: o ovo, o açúcar, a farinha, o fermento, né? Esses insumos, ele totalizam 8,19 de custo, né? Custo referente às 3 unidades de ovo, às 360 gramas de açúcar, né? E assim por diante. Isso tudo vai me render uma unidade de bolo, que é o que a gente colocou lá no nosso rendimento, né? Então, aqui é o custo deles. Então, como é uma unidade, então o custo se repete, 8,19. Aqui ele traz o preço atual, que está sendo comercializado o produto, e baseado nessas informações e nas informações do cadastro do nosso bolo tradicional, ele vai te sugerir um preço de venda, né? O preço sugerido, nesse caso, R$ 22,91. E ele está aplicando a margem de lucro líquida de 35%, que é a margem que está cadastrada lá no cadastro do produto. Tá? Então, aqui também nada te impede de alterar o preço de venda sugerido. Tá? Esse aqui ele só te dá um norte. Fez a alteração de preço, fez a atualização do preço, basta salvar o formulário. Tá? Ao lado nós temos a opção de clonar cadastro. Então, aqui ele vai abrir uma janela onde eu informo o produto de origem, que no caso é o produto que está aberto, né? O nosso bolo tradicional, e eu consigo clonar todos os insumos, o tipo, a quantidade, os custos para um outro produto. Então, se você tem algum outro bolo que a receita dela
a receita dele é parecida, é semelhante com essa aqui, você pode clonar de um cadastro para o outro, e nesse novo cadastro você simplesmente faz as alterações do que for necessário, tá? Ao lado a gente tem um botão de excluir informações, então aqui você exclui o vínculo da receita com o produto fabricado, tá? Você não exclui o produto fabricado, a gente exclui só o vínculo dos insumos, dos custos e do modo de fazer aqui do produto fabricado. E o botão de salvar, após inserir todas as informações necessárias aqui, né, inerentes ao custo ao produto fabricado, basta salvar as informações, tá? Consultando novamente, ele vai listar todas as informações que nós inserimos. Nosso próximo formulário. Agora a gente já começa aqui a gente já começa a entrar nos formulários de movimentação da fabricação, tá? Então a gente já visualizou todos os formulários referentes a cadastro, então todos os cadastros necessários para a fabricação, para utilizar o modo de fabricação, a gente já fez. E agora a gente começa a entrar nos formulários de movimentação. E o nosso primeiro formulário é o movimento de reclassificação de mercadoria fabricada, formulário 302/47. Este formulário permite ao usuário realizar movimentações entre produtos iguais que possuem finalidades diferentes. Esta transferência tem como objetivo permitir a escrituração de informações fiscais de forma correta. As movimentações realizadas neste formulário referem-se ao registro K220 do Manual do SPED do ICMS. Então, lá no gestor, aqui no gestor, a gente sai do menu de cadastro, né? A gente já vem aqui para o menu de movimentação. Então, movimentos, estoque, fabricação, reclassificação. Então, aqui o objetivo desse formulário é pegar produtos que você tem na sua área de venda, pegar produtos que você comprou para revender, né, e utilizar ele como insumo no seu processo de fabricação. Então, para isso, você tem que fazer essa reclassificação de mercadoria, que é pegar um produto que seria destinado à venda e você usar ele como insumo, né, utilizar ele no processo de insumo do produto. E o formulário ele trabalha com o número de lançamento, então a gente dá Enter aqui no lançamento para a gente iniciar um novo lançamento. Ele traz a data em que este lançamento, em que essa reclassificação está sendo feita, no caso, o dia de hoje. Aqui no campo de operação, a gente vai colocar a operação complementar para fazer a movimentação do estoque. Aqui em tipo do estoque, você vai dizer qual tipo de estoque vai ser movimentado nessa reclassificação. Se é o estoque físico, fiscal, entrega futura, ou físico e fiscal junto. Aqui ele vai totalizar os valores conforme os produtos forem sendo lançados, né? E aqui abaixo, no botão adicionar item, ele vai abrir a janela onde a gente vai inserir os produtos que a gente vai reclassificar. Então, aqui em cima, o primeiro produto, né, como diz na legenda, é informar o produto de origem. Então, aqui seria o meu produto da área de venda. Então, por exemplo, o ovo. Então, aqui a gente pegaria um ovo que seria destinado à venda, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ovo branco com 30 unidades, uma cartela de ovo. Então, aqui eu seleciono o ovo. Aqui uma observação importante é, a unidade aqui, ela é correspondente à quantidade que tem dentro da embalagem do seu produto. Então, nesse caso, é uma cartela de ovo com 30, então a unidade é 30. Se fosse uma cartela de ovo com 12, a unidade seria 12. Se fosse um saco de farinha de 20 quilos, a unidade seria 20, tá? Então, a unidade aqui embaixo não seria uma unidade comercial de produto, seria uma unidade do que contém dentro da embalagem do produto, né? Porque através dessas informações aqui que o sistema vai fazer a conversão de custos, né? E vai fazer a conversão da quantidade para o seu produto de insumo. Então, aqui eu selecionei o meu produto de origem, que é o meu produto que o meu cliente compra normalmente de mim, que eu comprei para revender. Eu informei aqui a unidade do produto
E aqui eu vou informar qual que é a quantidade que eu vou reclassificar. Nesse caso, eu vou reclassificar apenas uma bandeja. Então, eu vou pegar uma bandeja de 30 ovos. Abaixo, informações sobre o produto de destino. Então, aqui você vai procurar o seu produto de insumo de destino. Então, aqui a gente procura o nosso produto. Então, aqui eu tenho um ovo branco também, que é do tipo insumo. Tá? E aqui, o que ele faz? Ele entendeu que a unidade do produto, que o produto de origem, ele tem 30 ovos, que a embalagem dele possui 30, automaticamente ele já jogou a unidade de 30 aqui, e aí ele converte, né, ele calcula um custo, um novo custo do produto baseado nessas informações. Aqui abaixo você tem a opção de atualizar esse custo. Então, se você quiser que esse novo custo calculado seja aplicado ao cadastro do seu produto de insumo, você marca a flag, tá? Então, aqui ele traz todos os custos que ele recalculou. Salvou, ele vai jogar a informação para a parte de trás do formulário, né? Vai fazer um resumo aqui da movimentação que está sendo realizada. Então, o mais importante nesse formulário aqui é se atentar à unidade, que não é a unidade comercial. No caso da caixa de ovo, você vende uma caixa fechada para o cliente. Tá? No caso da reclassificação, você tem que informar a quantidade de unidade que tem dentro dessa embalagem. Então, a caixa de ovo com 30, ela tem 30 ovos, a unidade é 30. Se fosse, novamente, um pacote de açúcar de 5 quilos, a unidade aqui seria 5, porque são 5 quilos dentro do pacote. Aqui a quantidade que você vai reclassificar, que você vai transferir. Embaixo, o produto que vai receber esse estoque, né, reclassificado. E aí o sistema já vai fazer a conversão das quantidades e vai recalcular um novo custo. Aqui você pode inserir vários produtos de uma só vez, tá? Inserindo os produtos, basta salvar. Aqui a gente pode conferir essas informações acessando a consulta de estoque Cardex do sistema. Então, a gente vem aqui em consultas, estoque, consulta produto, Cardex. Se a gente procurar aqui o produto de origem, 31205, que é produto de venda, a gente vai ver essa movimentação aqui no dia de hoje, ó, movimento de estoque e outros, né, onde ele tirou apenas uma unidade do produto de estoque. Então, ele tirou uma cartela de ovo desse produto. Se nós acessarmos o nosso produto de insumo, a gente vai ver aqui que ele inseriu, né, no estoque desse produto de insumo 30 unidades de ovos. Então, por isso que é importante ficar atento lá à unidade do produto de origem, tá? Realizou a reclassificação, basta salvar o formulário, o sistema cria um lançamento para essa operação e está feito o processo de reclassificação do produto. O outro formulário, nosso próximo formulário de movimentação, é o movimento de estoque de fabricação, formulário 3099. A fabricação é um processo no qual um produto do tipo fabricado ou fabricado sob demanda é obtido através de fabricação própria da empresa, utilizando outros produtos para o compor. Tá? Então, aqui, em movimentos, estoque, fabricação, movimento, estoque, fabricação. Também é um formulário que trabalha com o número de lançamento, né? Então, para cada fabricação que você cadastrar, vai ser gerado um novo número de lançamento. Para iniciar uma nova fabricação, basta dar Enter no campo de lançamento, tá? Então, esse formulário ele tem o intuito de, se você vai, para que um produto seja fabricado, você precisa criar um lançamento de fabricação e dizer qual é o produto que vai ser fabricado e qual quantidade desse produto vai ser fabricado. Então, esse formulário tem esse objetivo. Então, aqui vai trazer a data que o lançamento está sendo realizado, né? No caso, o dia de hoje. A fabricação, se ela é uma fabricação planilha ou se é uma fabricação normal. A fabricação do tipo planilha seria você já deixar vários lançamentos de fabricação pré-realizados, né? Então, você planilha, você faz um cronograma, faz um planejamento de fabricação. Então, seria a opção do tipo planilha.
E a fabricação normal, do tipo fabricação mesmo, é a fabricação tradicional, onde você vem aqui e cria os lançamentos. Aqui a gente vai selecionar a operação que a gente cadastrou lá no começo do treinamento, a operação 145. Aqui a gente tem uma data e hora de previsão de fabricação, então se você pode cadastrar uma fabricação hoje e colocar que a previsão de fabricação dela é daqui 2, 3 dias. Então você consegue ter esse controle também e já deixar o lançamento feito. O status da fabricação que está sendo lançada, a fabricar, confirmado e concluído, né? O status padrão é a fabricar. Você pode amarrar essa fabricação a um cliente específico, né? Então, se você vai fabricar determinado produto visando um único cliente, um determinado cliente, você poderia fazer essa amarração aqui. Aqui a gente tem um campo de descrição, um campo de observação, onde você consegue descrever qualquer tipo de observação que seja necessária para esse processo de fabricação específico. Embaixo, na grade de produtos e serviços, né? Itens, produtos e serviços, nós temos aqui a opção de adicionar item, que é onde a gente vai informar qual produto nós vamos fabricar. No nosso caso, é o nosso bolo tradicional, né? Repare aqui embaixo que, novamente, ele só vai listar produtos que são do tipo fabricado ou fabricado sob demanda, né? Pesquisou o produto, basta carregar ele na grade e informar aqui a quantidade a ser fabricada, tá? Você também pode aqui dizer, né, se os insumos de fabricação desse produto vão sair de um local de estoque diferente, né, e se o produto a ser fabricado ele vai entrar em um estoque diferente, e aqui a quantidade que você vai fabricar desse produto, no nosso caso, o bolo tradicional. Então, eu estou solicitando ao nosso departamento de fabricação, nosso setor de fabricação, que fabrique 5 unidades desse produto. Tá? Aqui no botão da ferramenta, você pode inserir observações, né? Referentes ao processo de fabricação. Salvando, o sistema joga o produto para o formulário, tá? Então, você pode inserir diversos itens aqui a serem fabricados. No botão alterar item, você consegue alterar os locais de estoque e a quantidade, né? No botão de remover, você pode remover o item lançado. E aqui no botão da ferramenta, o botão da ferramenta, ele vai ser utilizado quando o seu cadastro de fabricação ele for do tipo pós-movimentação. Então, lá na hora que a gente fez o cadastro da receita, onde a gente inseriu os insumos, onde a gente inseriu os custos do produto, lá tinha o tipo, né? O tipo normal e o tipo pós-movimentação. Então, se a gente fizer um cadastro de fabricado do tipo pós-movimentação, a gente consegue utilizar essas duas opções aqui, que é onde a gente vai importar os produtos que foram vendidos, né? Importar as quantidades vendidas. Então, eu estou falando aqui no caso do bolo tradicional, então eu conseguiria filtrar aqui todas as unidades, todas as quantidades de bolo tradicional que foram vendidas em determinado período de tempo, por determinado PDV, operador, né? Diversas opções de filtro aqui. Então, eu iria filtrar as vendas desse produto, né? E aí, mediante essa quantidade vendida, você ia inserir o item a ser fabricado aqui atrás, né? Nesse caso, por o nosso cadastro de fabricado ser do tipo normal, então eu consigo vir aqui no maisinho e pesquisar o produto manualmente e inserir a quantidade que eu quero fabricar de forma manual. Se o cadastro do produto fabricado foi pós-movimentação, né? Você vai conseguir utilizar a importação aqui de cupom e saída, tá? Inseriu o produto a ser fabricado, basta salvar o formulário, que ele vai criar o seu, aqui é uma impressão, né, do que vai ser fabricado, então ele vai criar o seu lançamento de fabricação. Tá? Então, para toda vez que você for realizar a fabricação de um produto, você precisa ter um lançamento de origem, um lançamento que diz qual produto vai ser fabricado e qual a quantidade precisa ser fabricado. Tá? Então, criamos o nosso lançamento de fabricação. Nosso próximo formulário é o Movimentos de Estoque, Fabricação e Eventos, formulário 30316. Através desse formulário é possível realizar a manutenção dos eventos referentes à movimentação de fabricação. Estes têm como objetivo permitir a conferência das informações inseridas nas movimentações visando, né,
evitar possíveis erros. Então, lembra que lá no começo a gente realizou, né, a gente vinculou evento à nossa operação. Então, aquele evento ele serve para isso. Então, aqui no movimento estoque, fabricação, eventos. Então, sempre que existir um evento amarrado à operação de fabricação, né, esse evento vai ser registrado nesse formulário, e nesse formulário um supervisor, um gestor, um fiscal, ele consegue vir aqui e liberar esse evento para fabricação ou não. Tá? Então, aqui a gente tem algumas opções de pesquisa, né, eventos pendentes ou autorizados, pela data de lançamento ou pela data de previsão de fabricação, né? Aqui o período. Realizando a consulta, ele vai listar os lançamentos. Então, aqui é o lançamento de fabricação que a gente acabou de realizar. Então, aqui um supervisor, um fiscal, ele teria o poder de vir aqui e visualizar qual produto foi solicitado a ser fabricado, qual a quantidade, quais os insumos que vão ser utilizados para a fabricação do produto. E aqui ele faz uma análise. Se tiver tudo certo, ele vem aqui na setinha verde de conferido, né? Ele também pode inserir qualquer tipo de observação referente a esse lançamento que está sendo liberado. Salvei, o sistema marca aqui a flag como concretizado, né? E a flag de resposta, e o evento está liberado. E o lançamento, agora sim, ele está liberado para fabricação. Então, se lá no cadastro da operação fabricado a gente não tivesse amarrado um evento, esse lançamento ele já ia direto para o módulo de fabricação, ele não passaria aqui pelo evento. Como a gente tem um evento amarrado à nossa operação de fabricação, o evento cai aqui e um responsável, um superior, ele tem que vir aqui e fazer a liberação desse evento, tá? Então, ele vai servir para conferir os lançamentos que foram gerados. Então, todos os lançamentos de fabricação gerados, ele precisaria passar por uma conferência para a posterior liberação para fabricação. Realizando a liberação do evento, a gente já vai para o nosso movimento de estoque, fabricação, manutenção, formulário 302.63. O movimento de estoque, fabricação, manutenção permite ao usuário registrar as etapas de processo de fabricação dos produtos, podendo inserir complementos e observações ao processo de fabricação, aos produtos fabricados e aos insumos utilizados para a fabricação. Para os produtos fabricados e insumos, pode ainda ser informado o número de série ou lote, caso o produto utilize esse tipo de controle, tá? Então, aqui a gente já vai de fato para o processo de fabricação. Então, em movimentos, estoque, fabricação, manutenção. Então, é através desse formulário que a gente transita entre as etapas de fabricação, entre as situações de fabricação que nós cadastramos, tá? Então, é um formulário que também trabalha com o número de lançamento. Então, clicando no botão de consulta, você consegue consultar fabricações anteriores. Dando Enter sobre o campo lançamento, ele inicia já um novo lançamento de fabricação, de manutenção de fabricação. Aqui você insere a sua operação de fabricação, no nosso caso a 145. Ele vai trazer aqui a data em que esse processo está sendo executado, tá? Abaixo nós temos a grade de fabricação, onde a gente vai inserir os lançamentos de fabricação que já foram liberados, que já tiveram eventos liberados, né? Lançamentos que ainda não foram iniciados o processo de fabricação. Então, eu venho aqui no botão adicionar item. Vamos remover aqui o processo de apuração do mês 6, para ele liberar para a gente iniciar o processo de fabricação. Então, aqui, clicando no maisinho na grade de fabricação, aqui a gente consegue consultar quais os lançamentos de fabricação a gente vai produzir, né? Quais os produtos e quais lançamentos a gente quer produzir. Então, essa consulta, ela pode ser feita pelo número do lançamento de fabricação. Então, aqui a gente tem o nosso lançamento de fabricação que a gente acabou de gerar, tá? Também é possível consultar por movimentador. Então, se lá no lançamento de fabricação a gente tivesse amarrado o movimentador, a gente poderia filtrar por aqui. O tipo,
se é fabricação normal, se é planilha ou se ambos. Pela data, então essa data aqui, ela é a data em que o lançamento de fabricação foi gerado, ou ela é a data de previsão de fabricação, pelo que tipo de data você quer consultar. Realizando a consulta, ele vai trazer os lançamentos de acordo com o filtro informado, né? Basta selecionar, flegar o lançamento desejado, ou clicar com o botão direito sobre o formulário e marcar todos, por exemplo. Clicando em enviar, esse lançamento vai ser inserido na grade, né? Aqui, como é o formulário de manutenção de fabricação, ele já automaticamente ele já começa o processo de fabricação, ele já dá início a situações de fabricação. Então, lá atrás, a gente cadastrou a nossa situação de fabricação e vinculou a nossa situação de fabricação à nossa operação. Então, aqui, ele já trouxe a nossa situação número 1, que é o modo de produção chão de fábrica, na sequência número 1 também, que foi a sequência que nós determinamos lá no cadastro. Aqui ele traz a data e hora em que essa situação está sendo executada, tá? Abaixo você tem um campo de observação, então se aconteceu alguma situação ou se tem algo a ser registrado nessa etapa da fabricação, para essa situação da fabricação, você pode descrever aqui. Aqui a lista dos colaboradores. Se você quiser inserir os colaboradores manualmente, né? Se você quiser inserir algum colaborador que está responsável por executar essa situação, executar essa etapa de fabricação, você pode inserir por aqui e pode informar também qual que é a função desse colaborador, se ele é um operador, fiscal, supervisor ou gerente, tá? Clicando em salvar, o sistema ele já vai nos trazer aqui o nosso, já iniciou-se, né, o processo de fabricação. Então aqui ele traz o nosso lançamento de fabricação. Abaixo, produtos fabricados. Ele traz qual produto, quais os produtos vão ser fabricados. Então, no nosso caso aqui, um bolo tradicional, 5 unidades. Em cima é a grade de requisição de insumos. Então, aqui são todos os insumos e quantidades de insumos que eu vou utilizar para fabricar, no caso, o bolo tradicional, tá? Então, nesse caso aqui, ele está trazendo 15 unidades de ovo. Por quê? Porque lá na nossa receita a gente colocou que são 3 ovos por unidade, né? Que vão render, a nossa receita rende uma unidade. Então, 3 vezes 5, que é o que foi solicitado a ser fabricado, ele traz 15, tá? E ele faz essa mesma conta, né? Ele multiplica o valor da receita pela quantidade a ser fabricada e traz aqui a quantidade que vai ser utilizada para fabricar as 5 unidades nesse caso. Embaixo, novamente, ele traz um resumo dos insumos utilizados. Ainda aqui em requisição de insumos, a grade a coluna, né, de quantidade requerida, a coluna em cinza, ela é liberada para alteração. Então, se a gente clicar 2 vezes na coluna, eu consigo editar essa coluna. Então, se você é o responsável pela fabricação, se você que vai executar a fabricação do produto, e você viu que para essa receita, para esse produto, você não vai usar 15 ovos, você vai usar 14 ovos, você pode mudar a receita por aqui, mudar a requisição de insumos, tá? O sistema automaticamente ele faz a conta e aplica a diferença, então a receita diz que é 15. Mas você vai usar 14, ele joga uma diferença aqui de menos 1, tá? Se você informar que vai ser 16, ele vai informar a diferença para cima, né? O valor positivo de 1. Então, ou você consegue deixar o valor que o sistema aplicou. Então, aqui o responsável pela fabricação, ele consegue, né, ajustar as quantidades requeridas. Aqui em cima, novamente, nós temos a opção de opções de produto e serviço, onde a gente consegue inserir as ocorrências. Então, lá no começo, a gente também fez o cadastro de ocorrência. Então, aquelas ocorrências a gente consegue colocar aqui. Então, pelo botão adicionar item, aqui a gente seleciona a ocorrência que foi cadastrada, né? Então, aqui uma ocorrência de fabricação. Como eu disse lá anteriormente, aqui você tem espaço para descrever, né? Para detalhar a ocorrência. Então, se aqui no processo, se aqui na etapa de chão de fábrica você houve alguma situação que você precisa registrar, é através da ocorrência que você vai registrar essa situação, correto? Então, aqui digitou a observação, salva, a ocorrência fica gravada, salva novamente. Tá? Ainda pelo botão da ferramenta, você tem abaixo de ocorrência, a gente tem uma observação, então também consegue colocar alguma observação aqui. E ao lado nós temos as informações de situação,
onde, conforme você for transitando entre as etapas de produção, entre as situações de produção, o sistema vai gravando aqui, vai te trazendo um resumo das etapas de produção que já foram executadas, correto? Aqui no canto inferior esquerdo, o sistema ele traz aqui, ele te informa, né, em qual etapa de produção você está, em qual situação de produção você está e qual que é a próxima etapa. Então, a gente está na etapa de modo de produção chão de fábrica e a nossa próxima etapa é insumos requisição. Do lado direito, a gente tem a opção de imprimir as informações, né, onde você vai imprimir tudo que está na tela, todas as informações que estão na tela. O botão de excluir, ele está inativo, ele fica inativo para essa etapa de produção. Você pode voltar aqui para a etapa de produção anterior, ou a gente pode avançar para a próxima situação, que seria a situação de insumos requisição. Então, sempre que você clicar aqui em avançar, o sistema ele vai abrir a janela de transição entre as situações. Então, aqui ele está informando que a nossa situação, a situação que está sendo executada é a insumos requisição, e ela é a sequência de número 2, conforme a gente cadastrou. Então, novamente, tem a data e horário em que a situação está sendo executada, um campo de observação e as listas de colaboradores que você pode vincular a essa etapa de produção. Salvei, né? Repare aqui no canto inferior esquerdo que o sistema já muda aqui, então ele te traz que a etapa atual é insumos requisição e a próxima etapa seria insumos retorno. Agora, se nós percebermos no canto inferior aqui, produtos e insumos, né, na grade de produtos e insumos, as colunas aqui elas já ficam cinza também, o que indica que elas são colunas que podem ser editadas. Então aqui eu posso mudar novamente a quantidade de produto que eu utilizei ou não de insumos, né? No caso, a quantidade de insumos que eu deixei de utilizar ou não no meu processo de fabricação. Então, se eu utilizei menos quantidade aqui, no caso, 14 unidades de ovo, né, eu posso informar. Se houve perca de determinado produto, eu posso informar a perca aqui também. Então, por exemplo, a farinha, a receita, né, a fabricação dos 5 unidades de bolo, diz que eu vou usar 2,750 kg de farinha. Se eu falar aqui que eu tive uma perca de 50 gramas, por exemplo. Então, aqui o responsável, a pessoa que está executando a produção, ele consegue inserir essas informações aqui. Realizou os ajustes para os insumos, caso necessário, basta avançar novamente para a próxima etapa. Então, a nossa próxima etapa é insumos retorno, sequência número 3. Novamente, as mesmas informações de data, observação e colaboradores envolvidos na etapa. Salvei, né? Então, o sistema aqui, agora ele já mostra aqui para a gente a diferença. Então, essa uma unidade de ovo aqui, que eu não utilizei, essa unidade vai voltar para o estoque do insumo, porque eu não utilizei. Diferente da perca. A perca, ela fica na coluna de perca, se foi perdido, não tem como voltar para o estoque. Então, ela é contabilizada como perca, essas 50 gramas aqui, tá? Então, é interessante você estar registrando essas informações para que você tenha acesso a elas no futuro. Então, aqui, no canto inferior esquerdo, novamente, o sistema vai te mostrando qual situação você está executando. Aqui, novamente, pelo botão de informações da situação, né, como dito, o sistema ele vai te mostrando quais situações, quais etapas de produção já foram executadas, né, e sua sequência, horário e usuários que executaram a etapa de produção, a sequência de produção. Aqui, se a gente avançar para a situação seguinte, já é no nosso exemplo aqui a última etapa de produção, que é produto acabado, sequência número 4, né? Tudo aqui, todas essas etapas, elas são de acordo com aquilo que a gente cadastrou e aquilo que a gente vinculou ao cadastro da operação, tá? Então, se eu salvar aqui a última etapa de produção, que é produto acabado, né? O sistema ele já marca aqui em cima de vermelho concluído. Então, essa fabricação está concluída, o nosso produto ele já saiu do forno e já está pronto. Então, aqui a gente já concluiu a fabricação do produto, né? Então, aqui nesse caso, ele já alimentou o estoque do produto, né, do nosso bolo tradicional. Então, a gente acessar aqui novamente o Cardex do produto, 1063.599.
né? Aqui ele já faz aqui o lançamento, ó. Então ele já gerou aqui o estoque do produto, de 5 unidades, para o dia de hoje. Então, a partir do momento que você conclui o processo de fabricação, o sistema ele já alimenta o cadastro, né, do produto fabricado, e ele já alimenta também, né, e debita, no caso, dos insumos que foram utilizados para a fabricação. Realizou o processo de fabricação, seu produto está pronto, né? A próxima etapa, no caso aqui, seria a etapa de precificação, movimento de estoque e precificação, né? Que tem como objetivo definir o preço de venda de produtos fabricados. Ao salvar, o preço de venda é aplicado também aos produtos em estoque. Este formulário possui informações relevantes para a formação de preço de venda do produto, tais como custo dos ingredientes e preço atual. Então, lá em movimentos, estoque, fabricação, precificação. Então, se você terminou de fabricar o produto, você tem a opção de vir aqui no formulário de precificação e fazer a precificação do produto, que nada mais é definir o preço de venda dele. Tá? Então, aqui você vai buscar o seu lançamento, então você faz a precificação por lançamento de fabricação, de acordo com cada lançamento de fabricação que foi realizado. Então, aqui a gente tem um lançamento do dia de hoje, produto acabado. Carregando aqui, o sistema ele vai listar todos os produtos que foram fabricados por este lançamento que foi selecionado. Ele vai te trazer o preço de venda atual, né? O custo total dos ingredientes referentes à fabricação de uma unidade, de acordo com aquilo que a gente colocou lá na receita. A margem de lucro aqui, de lucro líquido aqui, é o que está cadastrado no seu produto. Então, no meu produto está cadastrado que a margem é 35, e ele sugeriu um preço de venda aqui de R$ 22,91. Novamente, as colunas em cinza, elas são editáveis, então, se você clicar dentro da coluna margem, você consegue mudar a margem do produto. Né? Se você clicar dentro do preço sugerido, você consegue mudar o preço sugerido que o sistema te dá e informar o preço desejado. Aqui abaixo tem uma informação de quantos desse produto você tem em estoque, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo a precificação baseado no que foi fabricado agora, mas o preço de venda ele vai ser aplicado às 13 unidades do seu estoque, ao seu estoque como um todo, não só as quantidades que foram fabricadas agora, tá? Aqui tem a opção de atualizar o lucro líquido no cadastro do produto. Então, o nosso produto, lá no cadastro dele, tinha 35% de lucro líquido cadastrado. Aqui a gente informou, né? Ele gerou um lucro, porque eu alterei o preço sugerido, ele recalculou a margem para 35,87. Se você marcar, essa informação vai ser aplicada no cadastro do produto, tá? Fez as alterações necessárias, fez a precificação, basta salvar o formulário e o preço de venda já está, esse novo preço de venda já está aplicado ao seu produto, correto? Então, a precificação ela é feita, neste caso, ela é feita ao final do processo de fabricação, tá? E ela é feita por lançamento de fabricação. Aqui o nosso formulário de movimento de estoque fabricação apuração 31248. Né? Este formulário permite ao usuário realizar a apuração das informações referentes a produtos fabricados, tais como a sua produção interna ou externa, outras movimentações e saldo de estoque de produtos fabricados, seja em seu poder ou em poder de terceiros. Tá? Então, essa etapa aqui, movimentos, estoque, fabricação, apuração. Então, lá na introdução do nosso treinamento, a gente viu, né, que é importante estar em dias com as obrigações fiscais, no caso, a escrituração fiscal do ICMS. Então, essa apuração aqui, ela alimenta o bloco K do SPED fiscal, né? Então, aqui você tem as obrigações, se você realiza a fabricação, você tem a obrigação de informar toda a movimentação do produto fabricado, que foi fabricado, dos insumos, você deve informar isso no seu arquivo SPED, e o processo de apuração aqui, ele analisa tudo aquilo que foi fabricado dentro do período que você informar aqui. Então, ele vai analisar todos os lançamentos de fabricação, todos os produtos e quantidades que foram fabricados e todos os insumos que foram utilizados para realizar a fabricação. Então, aqui você vai definir o período, o mês, né? Então, a apuração ela é mensal. Então, todo final de mês ou início do mês seguinte, você realiza o processo de apuração. Clicando aqui em consultar, o sistema vai te informar que não há nenhuma informação para o período informado. Você quer apurar? Sim.
Aqui ele vai trazer novamente o período em que será analisado para apuração, né? Basta salvar. E aqui o sistema vai começar a analisar tudo aquilo que você fabricou dentro do período, né? Todos os insumos que foram utilizados para gerar a apuração. E carregado as informações, né? Ao final da análise, o sistema vai trazer aqui na guia produção interna os seus lançamentos de fabricação. Então, nesse período do mês 6, nós realizamos 3 fabricações. Aqui ele traz os insumos, né, que foram utilizados na fabricação desses produtos. Na guia produção interna, caso existisse, outras movimentações. As outras movimentações são as reclassificações de mercadoria que nós fizemos. Então, aqui a gente está informando para o fisco, né, que a gente pegou um produto que seria destinado à venda e transformou ele em um insumo e a gente utilizou ele na fabricação de um novo produto. E na guia saldo de estoque, ele vai totalizar o estoque dos seus demais produtos, tá? Então, a apuração ela tem que ser feita para que esses dados sejam informados no bloco K do SPED Fiscal ICMS-PI. Salva aqui a informação. E está feita a apuração da fabricação. Por último, a gente tem alguns extratos de fabricação, né? Então, o extrato de fabricação por planilha, 302.41, o extrato de estoque fabricação padrão, 301.01, e o extrato de apuração, que é o processo que a gente acabou de realizar. Então, lá no gestor, os extratos ficam no menu de extratos, né? Então, neste caso aqui, estoque, fabricação, por exemplo. Você pode aqui definir o período de fabricação que você quer visualizar, né, dos lançamentos, por data de emissão ou previsão. Pode filtrar por tipo de operação, se você utilizar mais de um tipo de operação para o processo de fabricação, né? E clicando aqui em imprimir, o sistema vai trazer todos os lançamentos, produtos e insumos, né, que estão dentro do período informado. Então aqui ele mostra aqui os detalhes do lançamento, número de lançamento, operação utilizada, o produto que foi fabricado e os componentes que seriam os insumos, tá? Então é um relatório mais de controle do processo de fabricação. E assim a gente chega a mais o final de mais um treinamento. Gostaria de agradecer a todos em nome da Derevo.